Manhã Cidade Política. Oferecimento Sismuc Regional, Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio, a política de A a Z. Mário Flávio. Rapaz, vocês lembram aquela história, né? Que quando a gente perguntar aos políticos como é que o senhor avalia a possibilidade de ser candidato? Aí o que é que o político diz? Vocês da imprensa que gostam de ficar falando de eleição. Ano de eleição, só se discute ano de eleição. E não sei o que, tudo aquele blá blá blá. Aí ontem, Renata. Opa, a Siri. Calma. Até a Siri disse que tá certo. Veja, ontem o prefeito do Recife, João Campos, surpreendeu a todos ao anunciar mais alguns nomes para o secretariado dele. Entre eles, um nome que mexe com a Assembleia Legislativa. Foi anunciado, né, um novo secretário de Esportes da Prefeitura do Recife e é um deputado estadual, Renata, que vai ser licenciado do cargo. Heriberto Filho. Ele é filho do Heriberto Medeiros, que é ex-presidente da Assembleia e deputado federal. E Heriberto Filho vai ser o novo secretário de Esportes. E o que é que isso mexe com a Assembleia? Como Heriberto Filho ele vai se licenciar da Assembleia, então o novo deputado, né, que vai assumir interinamente, claro, mas assume o mandato, é Caio Albino. Quem é Caio Albino? Quem é Caio Albino? Filho do prefeito de Garanhuns, Sivaldo Albino. Então, ele teve uma votação expressiva, mas não conseguiu ser eleito, ficou na primeira suplência. E aí, João Campos, ele, quando ele coloca o deputado Heriberto Filho, ele faz uma mexida interessante no tabuleiro, Renata, porque ele leva para a Assembleia Legislativa o filho do principal rival de quem? Zazá. É mesmo. Lembra daquela novela? Cadê Zazá? Cadê Zazá? Zazá. Zazá é o deputado estadual, ex-prefeito de Garanhuns, que foi derrotado na eleição desse ano lá, Isaías Regis, que é líder do governo de Raquel. Então, ele leva uma pessoa, um deputado, para bater de frente, né, com o líder do governo, e além disso, ele dá mais representatividade à região do Agreste Setentrional. Aliás, meridional, né? Garanhuns é meridional. É meridional, meu Deus. Pesquisa aí, meus universitários, me ajuda aí, Lucas, meu Deus. Mas eu acho que é meridional, acho que esse setentrional, se eu não me engano, é de Santa Cruz Caparibe. Mas aí ele dá uma representatividade lá ao Agreste Meridional. Com isso, veja, ele tem apoio Agreste hoje. Meridional, Garanhuns. Meridional, né? Ele levou de volta para a Assembleia o Antônio Coelho, que é irmão de Miguel Coelho. Com isso, ele tem um representante forte do sertão do São Francisco. Ele agora tem um representante forte do Agreste Meridional. Ele tem representantes fortes do Agreste Central, né? Porque os deputados daqui, da região, apoiam ele. Ele tem representantes fortes da região metropolitana e das outras regiões do estado, da Mata e por aí vai. Então, João Campos monta um secretariado todo pensando em 2026. João Campos pode não ser candidato? Pode não ser candidato. Mas a montagem do secretariado dele, privilegiando aliados políticos e partidos políticos, é uma amostra clara de que ele está capinando o terreno para ser candidato a governador. Veja, Renata, ele privilegiou no secretariado dele o PDT com Isabela de Roldão. E aí ele contempla Volney e Zé Queiroz, de uma certa maneira. Ele privilegiou o União Brasil com os Coelhos, inclusive os Coelhos indicando 2 nomes para o secretariado. E aí Antônio Coelho volta para ser um crítico ao governo de Raquel na Assembleia. Ele também contemplou o MDB com o Raul Henrique, que estava escanteado. E aí ele já tem o apoio de Paulo Roberto Arruda. Ele contempla o PCdoB com o Vitor Marques, que é o vice-prefeito, e vai ter uma secretaria. E aí ele vai para a Secretaria de Infraestrutura para ele conhecer a máquina na rua também, que ele pode ser o futuro prefeito, inclusive, do Recife, se João Campos realmente renunciar. Ele também abriu espaço para o PT, com 2 secretarias, e ainda indicou um deputado estadual e abrindo espaço para um vereador na Câmara Municipal do PT. Então conseguiu contemplar o PT de uma vez só, com 3 espaços.
Então ele consegue montar uma engenharia política interessantíssima do ponto de vista de espaço político numa gestão. Lembra muito o pai dele, quando foi governador, quando ele montou um secretariado desse jeito, contemplando aliados, e lembra muito a engenharia política que faz hoje o presidente Lula. A de Lula não está funcionando, porque o governo vive numa crise sem fim. Vamos saber se vai funcionar essa história para João Campos. Diferentemente da governadora Raquel, que Renata tem um secretariado dela com pouquíssimos técnicos e ela privilegia, né, Renata, os técnicos, né, poucos políticos e privilegiando aí os técnicos. Mas, sem dúvida, a movimentação de João Campos, por mais que ele não admita, por mais que ele não assuma que é candidato, mas ele concedeu uma entrevista ao nosso querido Alberto Xavier e assumiu pela primeira vez, né, que pode ser candidato na eleição de 26. Então ele vai se movimentando, ele vai montando um jogo de xadrez ali no secretariado dele, para que ele possa, Renata, ter aí nomes que contemplem partidos, que contemplem aliados políticos. Então vai, aos poucos, João Campos montando aí uma engenharia para ele ter uma candidatura competitiva, que veja, se todos esses partidos que estão aí, Renata, ficarem com João Campos na eleição do ano que vem, de 26, aliás, já estou pensando no ano que vem porque a gente já está entrando em 25, aí a gente vai ter uma eleição muito competitiva e com João Campos ainda sendo teria um mau tempo de rádio, televisão e iniciações partidárias. E por falar em Raquel e secretariado, a Raquel segue trabalhando as redes sociais, né, Mário Flávio? Inclusive divulgou um vídeo ontem, quase meia-noite, despachando, né, lá no Palácio. E entre as atividades de ontem, esteve a antecipação do ICMS para os municípios. A gente vai acompanhar um pouquinho o vídeo da governadora. Gente, 30 de dezembro, são 11 horas e 43 minutos e a gente está fazendo o quê? Trabalhando. E finalmente a gente está concluindo esse ano, mas com uma notícia boa, aliás, duas. A gente antecipou o pagamento do ICMS para os municípios e também do programa de transporte escolar. Eu fui prefeito e sei bem o que é fechar um governo. E aí, você sabe que o nosso governo é municipalista. Antecipamos o pagamento, o ICMS tem alguns lugares que praticamente dobrou o valor. E agora, prefeitos encerrando conta para dar as boas-vindas para o ano novo, chegar prefeito reeleito, chegada de prefeitos novos. E nós vamos continuar trabalhando. Simbora. Tá aí, né, Mário? ICMS, bem-vindo, né? Também... Bem-vindo e, assim, ajuda a fechar as contas do ano, como a governadora disse. Veja, o que é que Raquel ela pretende mostrar com isso, Renata? Com esse tipo de postagem, praticamente de meia-noite, né? Que enquanto João Campos está... Claro que ela não... Eu estou falando isso aqui a grosso modo. Raquel não está pensando, está pautando a vida dela em cima de João Campos, né? Mas o que eu estou assim, quando ela faz esse tipo de postagem, dando a entender o seguinte: olha, enquanto tem gente por aí que está pensando em eleição, eu estou trabalhando. Então é claro que Raquel, ela ontem teve esse anúncio, daqui a pouco a gente vai falar aqui dentro do Municipal sobre a questão dos municípios que estão enfrentando uma seca muito grande, já tem ações. Enfim, a governadora ela vai montando aí uma estratégia de mostrar que vem trabalhando enquanto o prefeito do Recife vai pensando em eleição. Mas essa montagem de João Campos, ela impressiona, porque é assim, né, Renata, não escondendo de ninguém, é uma clara intenção de disputar o governo do estado mesmo em 26. E Raquel vai ter muito trabalho esse ano, porque esse ano é considerado um ano-chave, Renata, para ela, porque é o seguinte: o ano que vem só pode inaugurar, por exemplo, obra até março. Depois o estado fica travado porque vai ter eleição. Então Raquel vai ter que correr esse ano para fazer muita entrega. Né? Trabalhar bastante. Lembrando que o governo de Raquel ele tinha dificuldade de avaliação em pesquisa, mas duas pesquisas que saíram recentemente, ela já ultrapassa a marca de 50% de aprovação. Ela não tem ultrapassado ainda desde o começo da gestão. Então é um indicativo positivo para ela, que vai ter 2025 aí como base, para ela melhorar esses indicativos e chegar forte na reeleição, né? Porque há quem diga, viu, Renata, que a candidata de Lula em Pernambuco seria Raquel e não João. A conferir. Manhã Cidade Política.
Oferecimento Sismuc Regional, Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio, a política de A a Z.